Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu vou falar sobre umidade do solo, tema muito importante para agroclimatologia, agrometeorologia, irrigação. Então, umidade do solo, ela pode ser medida por massa relacionada ao peso ou pelo volume. Quando se mede pela massa, é chamada de umidade gravimétrica. Então, umidade é uma relação da massa de água por massa de solo seco. Então, imagina você que você queira descobrir qual que é a umidade de um solo em uma determinada propriedade. Então, você vai lá com um coletor. Vamos imaginar que você faz a coleta de uma amostra. Então, para exemplificar, eu vou pegar aqui uma xícara como se fosse. Então, imagina que essa xícara esteja cheia de solo dentro dela. Você pegou essa xícara e esse solo que você coletou, ele estará úmido, ou seja, ele vai ter água dentro dele e os minerais. Quando você pega esse solo úmido e pesa, vamos imaginar que o peso dele foi 150 gramas. Então, do solo úmido. Esse solo úmido você leva para a estufa por 24 horas a 105 graus Celsius e a água que está ali naquela amostra vai se perder. Vamos imaginar que foi de 150 gramas para 100 gramas. Tá? Então, o que se percebe aí? Essa diferença de 50 gramas foi a água que se perdeu. É importante considerar quando faz essa medição o valor quando você pesa da xícara, que no caso prático seria do coletor. Então vamos considerar que a xícara pesasse 10 gramas. O caso do coletor pesa 10 gramas. Então, na verdade, quando eu peso inicialmente, de solo mais água era 140, certo? E depois, quando eu pesei seco, que eu falei que deu 100, mas na verdade de solo seco foi apenas 90, porque eu falei 100, mas era o solo seco mais a xícara, tá? Então, na verdade, nós tivemos aí, tirando o peso da xícara, de 140 para 90. Então, nós temos aí, essa diferença então foi a massa de água, que foram 50 gramas. Então, 50 gramas dividido por 90 gramas, vou fazer agora, inédito, 0,55. Aqui, ó, é que está ao contrário. Faz aí 50 gramas dividido por 90 gramas, 0,55. Então, 50 gramas dividido por 90 gramas dá 0,55 gramas por gramas. Essa que é a unidade. Então, é 0,55 gramas de água para cada gramas de solo. Ou se eu multiplico esse valor decimal vezes 100, eu tenho porcentagem. Então eu faço lá 0,55 vezes 100 vai me dar 55%, 55,5% de umidade gravimétrica. Tá? Então esse solo, essa umidade é alta e é baixa, eu apenas com esse teste não consigo responder, mas eu já consigo descobrir o valor da umidade. Então umidade gravimétrica. A umidade volumétrica, ela é a relação do volume de água pelo volume total do solo. Então aqui nós temos um cubo, né, que representa as frações do solo. Então, na prática, todas essas frações estão misturadas. Então, os sólidos eles ocupariam todos esses cubos e nos poros, nos espaços entre os minerais, estaria o ar e a água, aqui é a solução. Mas se fosse possível separar, né, esses volumes, então a umidade volumétrica seria o volume de água, a relação do volume de água pelo volume do total do solo. Então, considerando todo esse cubo, qual que é a proporção do volume de água? Tá? Essa que é a pegada. Agora, é importante, a umidade volumétrica é difícil de medir diretamente. Porém, para a irrigação, ela é muito útil. Isso porque quando a gente fala de volume, se eu tenho aqui, vamos exemplificar o seguinte. Se eu falo que a umidade volumétrica é igual a 0,5, ou seja,
o volume total de água, o volume de água dividido pelo volume de solo é igual a 0,5. Ou seja, 0,5 para mim chegar nesse valor poderia ser o que? 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é igual a 0,5. E 5 dividido por 10, ou seja, 5 partes é de água e 10 é o total. Ou seja, a água está ocupando metade do volume, certo? Então, esse 0,5 que é metade, eu estaria dizendo que se aqui tivesse 1 metro de altura, ou seja, 1000 milímetros é 1 metro, 500 milímetros seria de água. Tá? Se isso daqui fosse 1 centímetro, então meio centímetro seria de água. E olha que interessante, quando eu tenho no caso, a altura, né, essa altura aqui da água, eu só multiplico vezes a área para me encontrar o volume. Volume não é área vezes altura, eu não posso calcular dessa forma. Então, imagina que eu consigo calcular o volume de água para uma área necessário para realizar uma irrigação a partir da umidade volumétrica. Já da umidade gravimétrica, eu não consigo fazer isso direto. Então, geralmente, faz-se a medição da umidade gravimétrica e transforma para a umidade volumétrica. Tá? Então, umidade do solo. Então, solos argilosos possuem maior capacidade de armazenamento que os solos arenosos. Os solos argilosos possuem frações menores. Então, por ter frações menores, tem maior área para ter contato com a água e por isso consegue armazenar mais que solos arenosos, em que seus constituintes são maiores. O solo, quando está na capacidade de campo, que é a umidade máxima, a evapotranspiração da cultura é potencial. Então, se a umidade é a máxima, né, a máxima corretamente, porque se a umidade for maior que a capacidade de campo, vai haver perda de água. Então, o que se recomenda é irrigar o solo até deixar ele na umidade, na capacidade de campo. Então, neste ponto, a evapotranspiração da cultura é potencial, ou seja, é a máxima. Quando a umidade é abaixo da capacidade de campo, ou seja, o solo começou a secar, então nós falamos que a evapotranspiração é classificado como real da cultura. Então já não é mais potencial. Quando a umidade está abaixo da capacidade de campo, a planta não vai desempenhar o seu potencial máximo na evapotranspiração, mas ela vai ter uma evapotranspiração menor chamada de real da cultura. À medida que a umidade decresce, a evapotranspiração decresce. Então aqui é uma figura muito interessante, em que nós temos aqui a representação de um cubo do solo, e nós temos aqui metade são sólidos, então metade do espaço podemos considerar que é representado por sólidos, e a outra metade são os poros. Então, se nós considerarmos que todos esses poros estão preenchidos com água, o que vai acontecer? Vai ter uma parte dessa água que nós chamamos de água drenada, ou seja, essa água não vai ficar retida. É por isso que o solo não pode ficar saturado, porque além de perder água, vai causar asfixia nas plantas. Então, o solo, ele não pode ser também, um dos principais motivos que não pode ser totalmente saturado, é porque a água vai ser drenada. Então, a energia que eu gastei para fazer a irrigação vai ser desperdiçada porque essa água não vai ficar retida no solo e ela vai drenar, porque o solo não consegue manter a água numa condição de saturação, ou seja, completamente preenchido por água. E quando a água drena, ela leva consigo os nutrientes, lixivia os nutrientes, que é essa descida, ela carrega os nutrientes mais móveis para baixo. E isso é péssimo, porque se eu faço uma adubação, eu quero que esse adubo fique disponível na zona radicular das plantas. Se ele descer e sair da zona radicular, a planta não vai conseguir absorver. Então eu tenho aqui uma outra faixa que é considerado água de disponibilidade alta. Então essa faixa é a ideal para que se mantenha a umidade de água no solo. Tem uma outra faixa que é a disponibilidade média. Nesta faixa, a planta consegue absorver a água, se manter, porém ela já tem queda na produtividade.
E aqui na água de disponibilidade baixa, a planta não consegue absorver, apesar do solo ter água, então a planta ela vai murchar. Então aqui é a mesma figura, mas representando microscopicamente como estaria. Então na água drenada, todos os espaços vazios estariam preenchidos com água. Lembrando que a situação não é interessante, porque causa asfixia nas raízes e essa água aqui, parte dela vai ser perdida. Essa condição é a ideal, que é a água de disponibilidade alta. Então, vai ter água aqui que vai estar mais grudada, vamos chamar assim. Na verdade, é absorvida com os minerais. Essa água mais próxima dos minerais, a planta tem mais dificuldade de absorver. Porém, essa outra água aqui, a planta vai ter uma maior facilidade. Já a disponibilidade média já reduz mais a disponibilidade de água. Então aqui a planta já tem uma queda na produtividade, porém ela ainda se mantém. E a disponibilidade baixa é a água que está absorvida aos minerais, e nessa condição a planta vai murchar. E aqui é a representação do solo totalmente seco, que é aquele solo que eu comentei que quando leva para a estufa não tem mais água, né? A água evapora, então o solo fica assim. Agora vamos lá, eu falei muito da capacidade de campo, que era a umidade máxima, então a capacidade de campo ela é exatamente a umidade que separa a água que vai ser drenada e a água de disponibilidade alta. Então, como que se descobre a capacidade de campo na prática? Bem, então primeiro faz-se aqui, né, no caso está utilizando uma estrutura de madeira, mas poderia ser, no caso, construir uns diques, uns morrinhos de terra e fazer um quadrado. E no caso, deve-se adicionar bastante água aqui nesse espaço para que garanta que a água vai infiltrar e vai saturar todo o solo. Então, depois que o solo, nas camadas, até 1 metro mais ou menos, se for garantido que a água é suficiente para saturar 1 metro de profundidade do solo, faz-se a cobertura deste solo. Então, a partir do momento que se cobre, a água não vai se perder por evaporação. Ou seja, toda a água que vai sair desse 1 metro vai ser por drenagem. Então, vai fazendo um monitoramento. Vem aqui, tira uma amostra do solo, faz a umidade gravimétrica, né? Então pesa úmida, leva para a estufa, no caso vai perder água, faz a pesagem novamente e essa diferença vai ser a massa de água, faz a divisão pela massa do solo e vai ter no caso a umidade gravimétrica. Então, como que se determina a capacidade de campo? Voltando, no começo a umidade gravimétrica vai ser alta, mas como está havendo a drenagem, vai haver um momento em que a redução da umidade gravimétrica vai ser bem baixa, vai ser praticamente assim, olha, está reduzindo porque não para de drenar, mas muito pouco está drenando. Então vai ter um ponto em que é considerada a capacidade de campo. Então quando eu uso o termo assim, que na capacidade de campo não tem drenagem, é que não tem uma drenagem considerável. Tá? Então aqui fala até 1,5 m. Então, ou após uma chuva intensa ou irrigação. Então, cobrir o solo para evitar perdas e medir em intervalo de 12 horas, pelo método gravimétrico. Então, a capacidade de campo é para determinar esse ponto aqui. E agora tem o ponto de murcha. O ponto de murcha é o que divide a água de disponibilidade média e de disponibilidade baixa. E como que determina o ponto de murcha? O ponto de murcha, o teste dele é pelas plantas de girassóis que são mais resistentes. Então imagine que tem uma planta de girassol plantada em um vaso e essa planta ela é exposta, levado para um ambiente aberto em que tem radiação solar, temperatura elevada, umidade baixa, tem vento. Então a planta vai começar a consumir a água do vaso. Vai chegar um ponto em que a água do vaso, o vaso em nenhum momento vai receber mais água. Então, em um momento, a planta de girassol, ela vai murchar. Por quê? Porque vai faltar água, então ela vai murchar como uma defesa. Nesse momento em que a planta de girassol ela é murcha,
Então essa planta ela é levada para um ambiente sem sol, sem radiação e com uma umidade alta, vai fazer com que as folhas elas recuperem a turgidez, e quando a planta recupera a turgidez, ela está pronta para transpirar novamente. Mas perceba, a planta ela vai recuperar a turgidez, mas ela não vai receber água no solo. Então ela é levada de novo, túrgida, para o ambiente de alta demanda de água. Então, a planta vai ter uma tendência a ir reduzindo, então vai fazendo esse processo. A planta ela gasta água, murcha, leva para o ambiente com alta umidade, ela recupera a turgidez. Vai ter um momento em que a planta não vai conseguir mais recuperar essa turgidez. Neste momento, então, ó, acontece, vou ler aqui. Quando a transpiração das plantas é maior que a absorção, de água pelas raízes, de novo, ponto de murchamento. Então, o ponto de murchamento acontece quando a transpiração das plantas é maior que a absorção de água pelas raízes, porque a água está fortemente absorvida. Então, esse ponto de murchamento é o que vai acontecendo, que eu estou dizendo que a planta murcha e é levado para a câmara. Mas vai ter um momento em que a planta ela não vai recuperar, né? Ela vai continuar, você vai levar para a câmara, mas como que não é adicionado água no solo, ela vai continuar murcha. Então, este é o ponto do ponto de murcha permanente. Então, é o máximo que a planta de girassol suportou. É este limite inferior. Agora, este limite intermediário, que é conhecido como umidade crítica, então temos aqui umidade na capacidade de campo, umidade crítica e umidade no ponto de murcha. Lembrando que isso vai diferenciar a capacidade de campo, e o ponto de murcha muda de acordo com o tipo de solo. Então guarde isso, esses dois dependem do solo. Já a umidade crítica, ela vai depender da planta. Então, plantas que são mais sensíveis, a umidade crítica vai ficar mais aqui em cima. Ou seja, a água de disponibilidade alta vai ser pouquinha. Por quê? Porque quando a água consumir um pouquinho abaixo da capacidade de campo, já tem que irrigar novamente. Já plantas mais resistentes, essa linha da umidade crítica vai descer mais, ou seja, a planta mais resistente, ela pode resistir mais à redução da água. Então a água de disponibilidade alta para as plantas mais resistentes vai ser maior. Então geralmente tem o fator F, que é relacionado à umidade crítica. Então, se a gente considerar que o intervalo entre o ponto de murcha e a capacidade de campo de 10, se no caso aqui as verduras e os legumes, que são mais culturas menos resistentes, que são mais sensíveis, então 10 vezes 0,2 vai dar 20% entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Se eu disse aqui no exemplo que é 10, então no caso só apenas 2, né, vai ser disponibilidade alta. Então a umidade crítica, se aqui no caso fosse 20, aqui fosse 30 a umidade, ou seja, de 20 a 30 são 10. Esses 10, se fosse para uma verdura e legume, considerando 0,2, então seria apenas 20% desse valor aqui. Tá? Então, se aqui fosse 20, aqui fosse 30, então 28 seria a umidade crítica. Por que 28, professor? Porque quando eu considero o ponto de murcha 20 e a capacidade de campo 30, eu tenho a diferença de 10. E 20% desses 10 vai ser a disponibilidade alta para a verdura. Se fosse o grão e o algodão, poderia ser 4 dos 10. Então teria mais água. Então essa é a relação da umidade crítica com o fator F, que é o fator de disponibilidade. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida. Não deixe de assistir os próximos vídeos. Vamos falar sobre o método de Tortrate. E é isso. Até a próxima.